Então, gente, continuando aqui, Jesus Cristo é aquele que nos guarda e nos dá toda a provisão. Tudo é sobre Jesus Cristo na nossa vida. Então, o que nós temos que agradecer ao final de tudo? Jesus Cristo, porque Jesus é o que nos dá todas as coisas e tudo é por Ele, para a honra e glória do nome dEle e para a honra e glória do nome do nosso Deus Jeová. Então, nós falamos sobre cura, sobre casas e bênçãos, falamos sobre liberdade em Jesus Cristo, as oportunidades também nós temos que agradecer, porque Jesus Cristo é aquele que nos abre a porta para nós, na nossa vida. A gente só consegue as coisas nesse mundo, né, com muito esforço, trabalho, coragem, né, força para vencer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar para fazer as coisas. E Deus, Ele abre as portas. Aquilo que a gente não vê, que a gente não escuta, que a gente não consegue resolver, o nosso Deus está lá resolvendo por nós. Então, as oportunidades que nós temos na vida é sim dada por nosso Deus. Cabe a nós sabermos aproveitar as oportunidades ou desperdiçar. Eu posso dizer que eu já errei muito nessa vida e já fui muito insensata e já desperdicei muitas oportunidades que Deus abriu para mim e já me deu. Mas o Senhor, Ele é tão bom que Ele vai nos abrindo os olhos, a mente, o coração, para a gente entender onde a gente errou e a gente ter oportunidade, né, de pedir perdão para Deus e se acertar. Porque novas oportunidades Ele nos dá. Por quê? Porque nós também temos que agradecer por quê? Porque que Ele nos dá novas oportunidades? Por causa da misericórdia dEle. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todas as manhãs, Deus, Ele começa um novo dia já com misericórdia sobre todos aqueles, né, que creem nele e que creem na misericórdia dele. Então, lá em Salmo 103 fala sobre isso. Depois, se você quiser ler sobre a misericórdia de Deus, sobre as nossas vidas. Deus também é um Deus de recomeço. Então, nós temos que agradecer a Deus pelo recomeço que Ele nos dá todos os dias. Lá em Filipenses 3, no capítulo 13, no versículo 13 e 14, diz que nós devemos deixar as coisas que se foram para trás e seguir avante, sempre olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que, nós seres humanos, todos nós temos uma mania de ficar remoendo o passado, alguma coisa que se passou, alguma coisa que aconteceu e a gente não consegue parar de pensar naquilo e seguir adiante. Mas para que a nossa vida tenha um recomeço, a gente tem que deixar isso para trás, porque a palavra de Deus fala que Deus é um Deus de recomeços, é um Deus que todas as coisas torna novo. Então, a gente está aqui pensando no presente e Deus, ele já está cuidando do nosso futuro. Não só nosso, mas das gerações futuras. O nosso Deus é um Deus que não para de trabalhar, ele não para de pensar nos filhos dele, daqueles que já estão aqui, daqueles que estão para nascer, daqueles que vão nascer. Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, ele é um Deus de tudo novo. O Senhor é um Deus que renova a nossa vida todos os dias. A palavra de Deus fala que ainda que a árvore venha morrer, o tronco dela, ali tem uma raiz lá embaixo, e ao cheiro das águas ele brotará. E isso é um recomeço. Se de repente em algum momento da sua vida, de alguma pessoa que você conheça, foi a vida daquela pessoa sua foi decretada como fim, parecia que era o fim, mas saiba que Deus, ele é um Deus de vida, de recomeço. No mais improvável, ao cheiro das águas, que a água da vida é Jesus Cristo, que vem lá do trono de Deus, e essa água é que traz o renovo, a restauração. Gente, é incrível isso, saber que uma pessoa que às vezes ela já está ali como que acabada a vida dela, na sarjeta, vamos dizer assim, porque a gente vê muito Deus levantando vida de pessoas, né, de pessoas que já estavam à beira da morte ou à beira do abismo, envolto a vícios, a uma vida toda, me perdoe a palavra, mas toda desgraçada, porque essa é uma palavra horrível, mas muita gente se encontra assim, já se encontrou, e a gente pode ver que nosso Deus é um Deus que tudo pode, ele pode tirar, como diz aqui, lá em Samuel, 2 Samuel, fala que o Senhor, ele tira o homem do lixo. Ele pode colocar ele lá onde ele quiser, no alto, no meio dos príncipes. Nosso Deus é assim. E isso é um recomeço.
E isso de recomeço é esperança. Nós temos que ter esperança de um dia melhor, de uma vida melhor. Nós temos que ter esperança de que Deus vai nos ajudar em todas as nossas questões humanas, coisas que a gente não consegue resolver, o Senhor pode resolver, principalmente questões espirituais. Porque, gente, questão espiritual de verdade, é só com muito jejum, oração, louvor, comunhão com o Espírito Santo. Eu sei que falar de jejum é bem difícil, porque envolve tantas coisas, né? Jejum não é só você ficar sem um alimento. Mas o Senhor, Ele através, né, da nossa esperança. A esperança é que alimenta a vida. Sem esperança a pessoa morre. Então, assim, Jesus Cristo é a nossa esperança. É a esperança de um futuro, a esperança de um amanhã. Quando a gente está tudo incerto, tudo nebuloso na nossa vida, a gente tem que ter esperança de que Deus está cuidando de nós. E como eu disse há pouco, o Senhor já está preparando o futuro de todos os seus filhos. Então a gente tem que acalmar o nosso coração e pensar que Deus tem o controle de todas as coisas. Esperança. Aqui em Jeremias 17:13 fala sobre esperança, né? Novamente falando aqui em Jeremias. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Então é isso que a gente está falando aqui. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Se a gente se afastar de Deus, a gente vai morrer com certeza. E a gente com certeza será envergonhado diante dos homens, diante do inimigo das nossas almas, porque é isso que Ele quer mesmo, que a gente pereça, que a gente se abata, que a gente esteja lá na sarjeta, na lama. Então pensa nisso. Creia que Jesus Cristo é a esperança da sua vida e da minha vida. Sem Ele nada nós podemos. E fé, né? Então assim, nós temos que ter fé em Jesus Cristo, lá em Lucas 17:6. Jesus Cristo fala sobre fé. Fala que sem fé é impossível agradar, na palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa passagem de Lucas, o Senhor Jesus fala que se nós tivermos a fé tão pequena, nós poderemos fazer coisas grandiosas. E às vezes nossa fé, diante das provações da vida, está abatida. A gente se encontra, às vezes, até muitas pessoas sem fé. A pessoa fala, eu não tenho mais fé disso, não. Eu não tenho mais fé, não acredito que isso vai acontecer, não acredito que isso vai dar jeito. Mas nós temos que ter a esperança em Jesus Cristo e a fé nele. Que Ele está nos ouvindo, não está alheio, e que no momento certo as coisas, né, irão se encaixar pelo poder de Deus, pelo tempo de Deus, né? Porque o tempo também é algo que a gente tem que agradecer, porque o tempo precioso que Deus nos dá. Já parou para pensar que tempo é algo precioso na nossa vida? Então, mas não é assim, algo assim que você tem que correr, porque você fala assim, ai, meu tempo tá acabando. Não, é o tempo de Deus certo para todas as coisas, e Ele tem o controle do nosso tempo, de cada vida, de cada pessoa. O tempo é dele, Ele é o dono do tempo. Então, Senhor, nós temos que ter fé em Deus, esperança e agradecer pelo tempo que Ele nos dá. E que a gente use esse tempo para agradecer a Ele, para louvar. Outro dia eu estava pensando que o nosso tempo aqui nessa terra não pode ser em vão. A gente tem que adorar a Deus, agradecer a Ele, porque é uma dádiva viver, gente. É uma dádiva, é um presente. Deus te escolheu e me escolheu para estar aqui. Então, que a gente possa viver feliz. Isso já é um agradecimento ao Senhor. Você aproveitar a sua vida, né, trabalhar, fazer as coisas, ter sua família, isso já é uma dádiva, né? Então, assim, agradecer a Deus por isso. Recomer esperança, fé, pelas nossas conquistas, né? Porque as conquistas que nós temos é por Jesus Cristo. E não menos importante, ou quero dizer o mais importante, pai e mãe. Nossa, isso é uma questão muito pessoal, porque a gente falou lá de família, né? Às vezes a gente fala de esposa, filhos, mulher, homem, mulher sozinha, homem sozinho. Então a gente falou sobre família, mas a nossa base começa com o nosso pai e mãe, e Deus fala na palavra dele, é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Isso é uma questão muito difícil, porque muitas coisas podem acontecer ao longo do tempo, né? Nessa relação de pai e mãe. Mas Deus não fala assim, como a gente sempre fala, se seu pai foi bom, se sua mãe foi bom, né? Honre ele.
né? Deus fala honrar pai e mãe, porque pai e mãe são os nossos, como pode dizer isso, é a nossa casa, né? É a nossa base, a nossa mãe. Deus foi nossa casa que nos gerou, nos gerou através da nossa mãe, e ela se propôs a isso, né? Se com a trancos e barrancos, vamos dizer assim, fomos criados, né? Mas a gente tem que parar pra pensar que eles sofreram algumas coisas, aguentaram algumas coisas, engoliram muitas coisas, né? Trabalharam, sofreram, batalharam para nos criar. Ai, mas meu pai não foi bom, mas minha mãe me batia, mas minha mãe fazia isso, mas meu pai. Quase todo mundo passou por certos tipos de coisa na questão familiar. E isso às vezes é um problema na vida das pessoas até hoje. Problemas familiares, né, impactam vidas e emocionais até hoje na vida de muita gente. Mas Deus fala honrar pai e mãe. E eu penso que isso seja dentro do nosso coração. Se você conhece alguém ou na sua vida tem alguma questão com pai e mãe que precisa de liberar perdão, libere. Peça a Deus, porque a gente já não sei se a gente já falou sobre isso, mas perdão é algo que a gente decide, a gente não é algo que a gente vai sentir. A gente decide perdoar. Então, assim, a gente ora a Deus e fala, eu decido perdoar isso que essa pessoa fez comigo. E se há alguma questão de pai e mãe que precisa de perdão, libere. Porque é algo que trava mesmo a vida da pessoa, é algo que, vou dizer que impacta, né, no tudo. Então, perdoe. E também a gente tem que agradecer a Deus pelas críticas, porque críticas faz parte da nossa vida. E se não fossem as críticas, talvez a gente não pararia para pensar e de repente até refletir e orar a Deus pelo que nós estamos fazendo de errado em algum momento da nossa vida. Então, vamos agradecer por tudo isso. Olha, gente, eu vou repetir aqui tudo que nós falamos. Nós falamos sobre família, livramento, paz, ajuda, saúde, os recursos humanos que Deus nos dá na nossa terra, natureza, os recursos vitais da nossa vida, a luz que está nos guiando hoje, o ar que nós respiramos, o trabalho, os estudos, a provisão financeira, porque nós sabemos que é Deus que nos dá, alegria, cura, a casa, né, as bênçãos que nós temos através disso. Liberdade, as oportunidades, misericórdia, recomeço, esperança, fé, conquistas, pai, mãe e críticas. E principalmente, gente, por Jesus Cristo, por Deus e pela nossa vida, que é o mais importante. A sua vida é importante para Deus, é único. Todos nós, eu queria falar que todos nós somos únicos diante de Deus. Jesus Cristo, ele não está aqui esperando, vamos dizer assim, é algo que eu estou sentindo de dizer. Jesus não olha para aparências, Jesus não olha para a questão financeira, Jesus não olha para as vestes. Claro que nós, quando nós nos convertemos ao Senhor, a gente tem que pedir para o Espírito Santo ir nos transformando. Mas o Senhor Jesus, Ele quer o seu coração, o seu espírito, porque o espírito que habita em você é de Deus. E o inimigo das nossas almas, ele quer roubar, nem que seja um pouquinho do Senhor, porque é precioso. Gente, é precioso. O espírito que habita em você é precioso, porque vem de Deus. Então, agradeça ao Senhor pela sua vida. E em nome de Jesus Cristo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém nessa terra pode te ajudar ou me ajudar a chegar até Deus a não ser Jesus Cristo. Nada. Só o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário que pode salvar alguém, seja da morte, seja da própria vida, seja do pecado, seja dos vícios. Só Jesus Cristo. Não é uma vida fácil servir a Jesus. Não é fácil, gente. Mas é gratificante. E sabendo que o nosso alvo é Cristo e a vida eterna. Então, eu fecho essa série de gratidão, porque o vídeo ficou super longo. Eu não sei se muitas pessoas vão ouvir até o final, mas quem ouvir até o fim, é isso. Gratidão a Jesus por você que ficou, por você que ouviu, e que você esteja aqui nos próximos. Amém. Graças a Deus por isso.
e que Jesus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida, o seu coração. Fique firme no Senhor. Se consagre a Deus, louve a Deus, sirva a Deus da forma que você puder, mas não deixe de servir esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu te agradeço infinitamente pela vida dessa pessoa, pela minha vida e por esses vídeos, Pai. Não foi fácil, não é fácil fazer propósitos. Jesus, eu te peço perdão de antemão por todas as falhas que eu possa ter tido aqui, mas que a tua palavra, Senhor, chegue a quem tiver que chegar e toque o coração dessa pessoa que está ouvindo. Deus abençoe a vida dela, que cada ponto que nós falamos aqui sobre gratidão, Senhor Jesus, ela possa refletir, assim como eu tenho refletido, Jesus, e te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Tu és um Deus maravilhoso, Jesus, e Tu és um Pai sem igual. Meu Deus, nós nunca poderemos te agradecer por essa fraternidade e por esse cuidado, Senhor, de amor. Meu Deus, que o Senhor tem com cada um de nós. Abençoa-nos nesse dia de hoje. E eu te agradeço, Pai, infinitamente mais por tudo. Louvado seja o teu nome para todo sempre, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Obrigada, Deus. Fica com Deus.